Sport Center de volta falando do Flamengo, que tem o último compromisso amanhã, antes da Supercopa do Brasil. O último passo antes do primeiro confronto por uma taça. É o que significa o confronto com o Madureira para Paulo Souza nesta quarta-feira à tarde pelo Campeonato Carioca. O Flamengo volta a Conselheiro Galvão depois de 9 anos, já de olho no duelo com o Atlético Mineiro no domingo, pela Supercopa. Paulo Souza já destacou que o seu time base é o seu próprio elenco. Até por isso é difícil imaginar o time que ele vai mandar a campo nesta quarta-feira em Conselheiro Galvão. Certo é que o elenco milionário do Flamengo vai passar por situações peculiares. Capacidade bem reduzida, torcida muito próxima e gramado longe das condições ideais. Além do forte calor em uma tarde carioca. Paulo Souza já foi informado sobre o que o Flamengo deve encontrar. E o pacote pode influenciar em segurar ou não os principais jogadores para domingo. O Mister já tenta jogar com as regras do futebol brasileiro. Bom, eu próprio me tenho estado a adaptar a essa mesma a intensidade no Brasil, porque temos fatores determinantes, fatores calor, umidade, a própria relva, o grama, que por vezes não permite jogar assim tão rápido, e tudo isso não me leva à intensidade que eu gostava de ver sempre nas minhas equipas. É uma questão de continuidade, de consistência, para pouco a pouco os nossos jogadores entenderem, como tenho vindo a dizer internamente e para fora, que todos os minutos parados do jogo são favoráveis aos nossos adversários. Davi Luiz e Bruno Henrique já treinam com o grupo há quase uma semana. O foco é que ambos estejam em plenas condições na Supercopa, mas podem ganhar já alguns minutos nesta quarta-feira em Conselheiro Galvão. Jogadores que atuaram pouco tempo ou nem entraram em campo contra o Nova Iguaçu, casos de Isla, Andréas Pereira e Felipe Luiz, por exemplo, também têm chances de jogar contra o Madureira. Em pleno subúrbio carioca, o Flamengo abre alas em um ensaio técnico para o primeiro grande desfile de 2022. Dá para entrar em campo cantando Madureira. É inevitável, gente. Agora, o teste que tem que ser feito é Bruno Henrique e o Davi Luiz, né? É a hora de ver se dá para usar contra o Atlético Mineiro. E é para isso que esse jogo contra o Madureira serve mais, né? Porque eu imagino que, pensando no jogo contra o Atlético, no domingo lá em Cuiabá, o Paulo Souza já tenha mais ou menos na cabeça a avaliação que ele fez dos testes realizados até aqui, os diferentes testes, não só de formação como de posição, para ele poder usar e para ele poder avaliar o que foi feito até aqui num jogo de patamar técnico competitivo, indiscutivelmente mais alto, que é o duelo contra o Atlético. E tanto para o Davi Luiz como para o Bruno Henrique, essa volta ela é muito importante, porque o Davi Luiz, enfim, vai buscar uma sequência, né, para se firmar e ir embora como grande referência, né, como líder dessa zaga do Flamengo. E o Bruno Henrique, ele volta a ficar à disposição num setor onde o Flamengo ganha opções, né? Porque o Arrascaeta tem jogado mais ou menos na posição, não na função, mas na posição do Bruno Henrique, que é esse homem mais à esquerda do ataque, com o Gabriel ou o Pedro jogando de 9, com o Gabriel ou o Marinho jogando aberto pela direita, e o Bruno Henrique, quando voltar, ele vai voltar e vai jogar o Arrascaeta para onde? Ou ele vai voltar e fica no banco? Então, existem muitas questões a serem respondidas, especialmente sobre essa posição, sobre a montagem desse ataque, que é onde eu tenho a maior dúvida, por exemplo, no time titular do Flamengo. Então é fundamental que eles ganhem alguns minutos contra o Madureira para que eles joguem em melhor condição contra o Atlético e a gente veja um Flamengo um pouco mais próximo do que hoje o Paulo Souza considera o ideal ou o pronto desse time, do que dá para chamar de pronto. É isso, né, André? Davi Luiz vai ser titular. O Bruno Henrique deve ser titular, mas a gente tem que ver como. O contexto desse jogo é o mesmo do estadual. É pré-temporada, é hora de observar, não é hora para tomar nenhum tipo de observação ou experiência como algo definitivo. O que importa no calendário está adiante dessa partida de Supercopa com o Atlético Mineiro. E isso vale para os dois, mas é indiscutivelmente o jogo mais importante para o Flamengo e para o Atlético. Nesse momento, nesse início de temporada, vale troféu.
Ah, é um título simbólico? É, mas vale? Isso interessa? Isso conta? Vale, em termos de repercussão, uma ou outra questão de confiança no que se faz? Vale para o time que perder ou que não fizer uma boa partida? Esses alarmes pequenos que já vão acendendo para determinar alguns caminhos a serem tomados ou não. Então, eu entendo que tanto para o Atlético quanto para o Flamengo, e o Flamengo é o nosso assunto aqui no Sport Center agora, é o momento de colocar quem está melhor num jogo de alto nível de competitividade, de um requinte técnico que o Flamengo não encontrou ainda nessa temporada de 2022, e um jogo que vai ser visto pelo Brasil inteiro e assim deve ser tratado. Eu sou contra o exagero, principalmente na repercussão. Eu sou contra essa coisa, né, miserável de ganha, é maravilhoso, perde e vai embora. Mas vale troféu, o adversário é um igual, o Flamengo não encontrou um igual ainda, nem o Fluminense, porque o Fluminense não vai disputar o calendário que o Flamengo vai. O Atlético vai disputar exatamente, rigorosamente, o mesmo calendário.